As montanhas, as cataratas, a beleza da natureza, muitas vezes nos guia e nos chama a atenção para o Criador de todas as coisas. E bom é que Deus nos pudesse meditar no salmista, no Salmo 19, diz: o céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, uma noite mostra o a natureza é uma Bíblia aberta. E através dela, todos os homens ficam identificados. Pedimos, como é que todos nós pudéssemos dar tempo para a nossa alma cantar ao Senhor, respirar do Senhor, pelo que podemos contemplar na natureza, na beleza natural. Paulo ensina porque o céu se manifesta aí de Deus sobre toda a ansiedade e sobre toda a detém a verdade. Quando quem de Deus pode conhecer, ele se manifesta, porque Deus não manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem identificados. E eu tenho que falar. Isso é importante e muito profundo e necessário para todos nós. Alguém me perguntou uma vez, por que em geral as pessoas simples, mais pobres, mais humildes, é que dão mais atenção ao Evangelho? Eu disse, Jesus Cristo reconheceu isso. Ele respondeu aos discípulos de João, quando João Batista estava preso, aguardando a sua morte.
Pois ele próprio era afrontado pelo Filho como Cordeiro de Deus. Agora queria uma resposta que era, ele mesmo, o Messias prometido. Jesus respondeu aos necessários, diga, irmão, os mortos são ressuscitados, etc. E o Evangelho é anunciado aos. Na parábola da grande ceia, nós encontramos que Jesus Cristo estava falando justamente de coisas semelhantes. Ele disse que um certo Senhor mandou seus servos convidar os seus amigos, aqueles grandes homens, para a ceia, uma grande ceia. Mas eles não foram porque eles estavam ocupados com os seus campos, em as suas casas, preocupados com os casamentos e assim por diante. Nos faz lembrar de que onde está o seu tesouro, também está o seu coração, em que isso foi o próprio Jesus Cristo. Então eles estavam ocupados com o tesouro terreno e não tinham tempo, naturalmente, para atender esse algo, para a ceia. Então Jesus disse que aquele Senhor ficou aborrecido e revoltado, e então disse para os mesmos servos: vocês saiam pelos palácios e me busquem os pobres, os mansos, os aleijados para a ceia. O resultado é que acharam de pobres. Por quê? Porque eles tinham tempo para atenderem o povo. Eles não estavam tão empenhados, tão empregados nas coisas terrenas, pois não as possuíam. E naturalmente tiveram tempo para atender o convite das forças, das grandes coisas. A natureza, a Bíblia aberta para os homens, as montanhas, os pássaros dos rios, a beleza que podemos ver sobre a terra, não serve de um convite para o homem, porque mesmo detendo-se para um grupo, como me disse aquele doutor, aquele médico, trabalhando em países vizinhos, umas cataratas, aquela coisa mais linda, mais impressionante. Daí segundo os outros turistas, ele disse: que maravilha. O doutor respondeu: é maravilhoso. Mas existe uma coisa mais bela do que isso. O outro turista disse: o que é? Ele disse: a visão. Ele disse que aquele homem parou e começou a chorar. E disse: isso é verdade. A visão é mais importante, é mais bela do que tudo. Aquele doutor nosso brasileiro concluiu que aquele homem parece ser uma pessoa cega na sua família, uma pessoa ruim, muito amada, que era cega e que não podia ver aquelas maravilhas. Eu disse: sim, doutor, isso é verdade. Isso se compara também com o reino de Deus. O reino de Deus é tão maravilhoso, é tão sublime, é tão glorioso, mas como pode ser visto pelos cegos tantas maravilhas de Deus que a natureza está mostrando em si mesma? E se ela, segundo transitória, passageira, tão bela, que oferece momentos tão sublimes, tão aprazíveis, então aquela outra
todo lado. Como não deve ser, sendo que é eterno? É necessário que haja visão para ver as maravilhas de Deus. A natureza deve inspirar o homem. Para isso, Jesus disse que um cego dirigindo o outro ambos cairão no buraco. Os cegos não podem ver as promessas de Deus. Por isso se agarram exclusivamente naquilo que eles têm. Homens que enxergavam não viram em Jesus senão o demônio, o Beelzebub, porque eles enxergavam somente suas traições, somente seus passos de cego, somente seus credos. Eles enxergavam somente aquilo, e no entanto, aquele que nunca tinha enxergado, que nunca tinha visto nada, que não conhecia nada, pôde ver Jesus Cristo, como o profeta de Deus, como o próprio Deus, foi reconhecido como Cristo, enquanto que aqueles que enxergavam não puderam reconhecer. Eles não tinham a visão de Deus. Esse aí é o perigo da cegueira religiosa, da cegueira tradicional, do permitir que o homem seja promessa de Deus. Do permitir que o homem seja o precursor da segunda vinda de Cristo. Não permite que o homem, por um bom senso, goste de se a primeira vinda foi precursada, portanto, combatida, houve um precursor para a segunda vinda. E então a segunda. Mas ele diz, a segunda já está escrita na Bíblia, não precisa de profeta. A primeira também estava. A primeira também estava. E eles estavam acostumados a cantarem nas sinagogas da primeira vinda. Mas eles não podiam enxergar. Eles não podiam ter visão. Não há coisa mais maravilhosa do que as cataratas, do que as maravilhas da natureza. Mas sobre tudo isso está a visão para ver essas coisas. Como um cego pode chegar ali e admirar as cataratas e ter prazer em ver as matas, os pássaros e tantas outras coisas. Como pode um cego ter prazer numa mensagem que prepara a noiva de Cristo para as bodas por dentro? Um cego espiritualmente, cegado pelos seus credos, pelos seus dogmas, somente o amor de Deus pode saltar essa cidade. Porquanto o Senhor, vosso Deus, prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3. A visão das coisas eternas promove renúncia das coisas terrenas. Se podemos enxergar as coisas futuras, se podemos enxergar as promessas de Deus, então podemos proceder como Abraão. Sair do meio da parentela. Muita gente pensa que Abraão foi rico. Sim, foi muito rico. Ele passou de um peregrino. Ele peregrinou, diz a Bíblia. Ele não ficou estabilizado, banheiro em seu lugar. Ele pode ouvir a voz do Senhor. Ele pode estar na ceia com o Elohim. Ele pode comer ou dormir cevado com o Elohim. Ele teve tempo para tomar a ceia com Melquisedeque, justamente no lugar da cidade de Jesus.
as coisas além dessas coisas terrenas que nos levam a suportar as provas que Deus permite que venham sobre nós. Sim, isso é absolutamente correto. As perseguições e provas constituem uma parte normal da vida cristã. E há somente uma coisa que nós podemos fazer acerca delas, entregá-las todas a Deus. Somente isso. Por que aqueles cristãos morreram queimados nas arenas, tendo oportunidade de não serem mortos, de renunciarem a Cristo, tragados por leões? Por que Sadraque, Isaque e Abednego entraram na fornalha 7 vezes mais aquecidas? Porque eles tinham visão. Por que homens entregaram as suas vidas pelo reino de Deus? Porque têm visão do reino de Deus. Por que mulheres suportaram e suportam provas terríveis, insuportáveis, pelas pessoas que não têm a visão da recompensa? Recompensa de suportar um marido incrédulo, dividido, um amor dividido, sem pedir divórcio, sem pedir desquite. Ela sabe que tudo passa e que há uma recompensa para aqueles que permanecem na verdade e sofrem por causa da verdade. Amar o bem todos amam, mas sofrerem pelo bem nem todos querem. Sofrerem pela verdade ninguém quer, a menos que o Espírito de verdade diga: ver as coisas além do céu azul, além desta atmosfera, além de todas essas belezas naturais, enxergar a beleza eterna de Deus, a terra prometida. Então, ao mesmo tempo, além das provas, além das lutas, porque eu da alma, hoje você está impedido das belezas naturais, muitas vezes, mas amanhã você não pode mais ter momentos aprazíveis com a natureza, porque a dor não tem, estará recolhido para o leito de morte. Então é hora de você ver Deus, ver além do céu, não somente contemplando as belas coisas da terra, mas também enfrentando as provas, as dificuldades. Oh, mãe de família, oh, pai de família, enxergue além dela azul, a recompensa daqueles que enfrentaram cadeias, sem poder ver o sol, sem poder ver o brilho do sol, sem poder ouvir o canto de pássaro, sem poder ouvir o coral bonito adentrado, um sermão eloquente, científico, mas eles estavam enxergando além dela azul.
Por causa disso, há entre vós muitos doentes e fracos, muitos que dormem. Lord, if we should judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord. We should not be condemned. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados como o mundo. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. If any man hungry, let him eat, that you come not together unto condemnation, and the rest of you set in order by you. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelo outro. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. It's not like this solemn time. It's also written that when this communion was first given out, that the portion which we had to omit tonight, they also we had to follow. Quando penso nisto, momento mais solene, também está escrito que quando essa comunhão foi servida pela primeira vez, e o lava-pés, o qual teremos de omitir esta noite, porque não temos água. The waters were all cut off, and we didn't even have restroom facilities tonight because they just had to splice it together the best they could. Of course, they had this terms tonight. As águas estão todas fechadas e nem sequer tivemos as instalações sanitárias esta noite, porque tiveram de fazer emendas o melhor que puderam para podermos ter este culto hoje à noite. But we will do as they did, said something Luke stated as they sang the hymn and went out. Mas faremos como fizeram, disseram. Creio que Lucas declarou que eles cantaram um hino e saíram. But do you know what this represents? Do you know at the beginning when this order was first made in Israel, down in Egypt, they were on the road to the promised land. Mas sabem o que isso representa? Sabiam que no princípio, quando essa ordenança foi realizada pela primeira vez em Israel, lá no Egito, eles estavam a caminho da terra prometida. That's what we feel like now, that we're on the road to the promised land. And the journey lays ahead. E é como nos sentimos esta noite, que estamos a caminho da terra prometida. E a jornada está à nossa frente. And they had told them that when the death angel came behind, that there must be blood on the door, or the elder son, or the elder child died in the home. E eles tinham um sinal que, quando o anjo da morte passasse, devia haver sangue na porta. Ou o filho mais velho, ou a criança mais velha, morreria na casa. The thought was that the real meaning was first to apply the blood. You notice how Paul makes it here. If any evil work, he brings damnation to himself, not discerning the Lord's body. O pensamento era, e o verdadeiro significado era primeiro aplicar o sangue. Perceberam como Paulo se expressou aqui? Se alguém come indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Which means the same thing, that death, spiritual death, rests upon the person that would take on the Lord's Supper, that would be out drinking and carrying on and living like the world they come to the Lord's table. We should do that. Porque significa a mesma coisa que morte espiritual, permanece sobre a pessoa que participar da ceia do Senhor indignamente, quer dizer, bebendo por aí e se comportando indevidamente, e vivendo como o mundo, e vir à mesa do Senhor. Não devemos fazer isso. Now, Boa noite com Jesus. Amém? Deus possa abençoar a todos mais uma vez sua presença. Nós justificamos a ausência do irmão Milton,
não é só a irmã Ledi, que está se recuperando da cirurgia, o amigo está cuidando dela, a minha avó, ela ainda está de repouso, pediu as orações, a mãozinha caiu da escada, mas está tudo bem, graças a Deus. Nós também já vamos lembrar do encontro que teremos semana que vem, tudo aqui já na semana do encontro, né? Também lembrando que foi sexta-feira agora, o Albino lá da Laranjeiras do Sul, o grande pastor Zé Carlos, faleceu. Foi um grande companheiro ali do meu pai, ajudou muito na obra, os trabalhos que tinha ali, mas já não vinha bem, já faz algum tempo, e Deus o recolheu. Tudo tem sua hora, que Deus possa confortar a família. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Eu leio apenas o Salmo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Que Deus possa ouvir a nossa oração. Senhor Deus, é a tua palavra, Pai, e se há um clamor nos corações dos seus filhos, há também outro clamor para responder a Deus. Por isso que nesta noite nós recorremos ao trono da misericórdia, aonde provém as bênçãos para os seus salvos, para os seus eleitos, e pedimos a tua presença nesta noite, que possamos sair regozijantes daqui, ó Pai, porque cremos que tu está operando no meio da tua igreja, Jesus Cristo encarnado em cada um dos seus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa se manifestar, preencher o vazio de cada coração, enchendo-nos com a tua graça e com o teu Espírito Santo. Que hoje nós possamos sair, ó Pai, como os discípulos saíram depois daquela Santa Ceia, cantando, regozijando ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Fala conosco através dos hinos que serão cantados. Fala conosco através da palavra que será trazida, ó Pai. Fala com seus filhos, e seus filhos possam te ouvir e te obedecer, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Esse é o desejo de cada cristão nesta noite. Amém. Podemos assentar? O Emílio vai cantar alguns hinos para nós e logo em seguida faremos a palavra de Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Como o Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Agradecidos estamos por estar aqui mais uma vez, pela graça do nosso Deus. Estamos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos cantar o nosso primeiro hino, é o 103. O meu fardo ele levou. Se às vezes falhar minha voz, os irmãos me ajudem, por favor. Está em Ré. Este hino, eu me lembro de uma irmã de cor que conheci no começo da fé, e Deus recolheu ela no parto dela, ela e a criança, mas me vem ela na lembrança. Ela é muito firme, graças a Deus. Meu fardo ele levou.
canto sempre alegre e vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar como eu lhe direi, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Ao ouvir Satã tentar-me, eu lhe direi assim, meu fardo ele levou. Minha alma perturbaste, porém foi tudo em vão, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Pra Cristo eu vivo agora e bem feliz estou, meu fardo ele levou. Divina melodia, minha alma entoará, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Mais uma vez. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar agora o 128. 128. Ele está em dó. E é livro bendito. Eu tenho um livro bendito onde está escrito que Deus é
saudoso pastor Jairo. Conheceu? O pastor Jairo Pereira Maciel. Já está do outro lado esperando a nossa perfeição. Irmã Lucy tem um hino para cantar? Podem se aproximar, irmã Lucy, com o seu belo hino. Até então, né? Não sei se alguém conhece. Mas se alguém conhece, vou ajudar, irmã Lucy. Vamos cantar o nosso último hino, ele é
pouco longo, mas é um hino muito lindo. Depois vamos para as ofertas. O 181 está em Lá. Bem-aventurança do crente. É um hino bem conhecido. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar, as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Graças a Deus, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Vamos
gente crer, receber o nosso pastor Tiago. Graças a Deus. Nesta noite, ó Senhor, nós queremos mais uma vez crer e não simplesmente explicar as coisas. Tem coisas que não podem ser explicadas. Para o cristão, as coisas têm que ser de fé em fé. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa a leitura de Sua palavra. E humildemente, ó Pai, nós pedimos a Tua ajuda. É o Senhor que tem que nos ajudar, é o Senhor que tem que nos sustentar, e é o Senhor que tem que falar por nós. Que o Senhor possa falar em cada coração, a cada ouvido, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Podeis assentar? Senhor, abençoe a leitura de Sua palavra. Nós estamos apenas introduzindo, nós não vamos falar mais que 20 minutos, mas queremos fazer uma introdução. Comecei a ler na quinta, preguei hoje de manhã em Irati sobre o selo, porque a gente tem que tomar cuidado com as coisas. As pessoas vêm e falam, e o profeta ele nunca disse isso, ele simplesmente falou o que a Bíblia disse,
e da forma de estar. A pessoa vem e fala, irmão Brana, o sétimo mensageiro, ele abriu o selo para nós. Não, ele revelou o selo para nós. Quem abriu o selo para nós foi o Cordeiro. A Bíblia diz ali, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos. O irmão Brana, o mensageiro, ele simplesmente revelou isso para nós. O que é uma revelação? Bom, revelação é algo que está encoberto, mas não é nada novo. Nada novo. Ele é algo que está encoberto. Quando alguém vem e tira o véu daquilo, aquilo se revela para nós. O mensageiro, ele não trouxe nada novo, ele simplesmente revelou aquilo para nós. Um dia falaram para o irmão Brana, com tantos milagres que você tem no teu ministério, o agir de Deus no seu ministério, você poderia escrever uma nova Bíblia. Ele disse, mais que depressa, ele disse, não. A Bíblia diz que nada pode ser acrescentado a esse livro e nada pode ser tirado desse livro. Então, primeira coisa, quem abriu o selo para nós foi o Cordeiro. O profeta de Deus, o mensageiro desta era, ele apenas revelou isso para nós. E o próprio irmão Brana, ele vem aqui, em parte do parágrafo 1 dessa mensagem, eu já li isso na quinta-feira, mas quero repetir. Ele diz assim, na metade do parágrafo, ele diz, e o Cordeiro é o único que pode nos revelar isso. Eu fui dar uma pesquisada, irmão, para entender um pouquinho melhor sobre o selo. O que era esses selos? Na antiguidade, nós já falamos disso, mas eu fui dar uma olhada para entender um pouco melhor. Por isso que o irmão Brana enrola uma folha de papel. Os livros eram escritos em forma de rolo, pergaminho, papiro. E quando era uma carta normal, ele era colocado apenas um selo. O selo como se fosse um lacre, uma cordinha que tinha um selo. Se aquilo fosse rompido, aquilo mostrava que aquilo foi corrompido. Mas ele era colocado apenas um selo quando era uma carta normal. Mas quando era um testamento, ele era selado com 7 selos, lacrado com 7 selos diante de 7 testemunhas. E era um rolo e tinha 7 lacres ali, uma cordinha com os lacres ali, igual se fosse um lacre da Copel no teu poste ali. Vocês vão entender melhor. Então era algo importante. E aquele selo, quando era 7 selados no testamento, ninguém podia abrir aquilo, a não ser o herdeiro, a não ser aquele pessoa que era destinado na presença dele. E foi isso que aconteceu. O homem tinha perdido o título de propriedade. E se você voltar ali no capítulo 5, você vai ver que João se desesperou. A Bíblia diz que ele desesperou porque ninguém era digno de abrir o selo, desatar o selo daquele livro. Era o livro, o profeta fala, o livro da redenção que estava na mão de Deus. Ninguém podia abrir. Mas logo o seu choro foi convertido em alegria, porque um dos anciãos disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e eis que estava no meio do trono dos animais e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Ele era o parente redentor, ele era o filho de Deus, o herdeiro de Deus. Então ele tinha o direito de abrir. E a Bíblia diz que logo aquele choro se converteu em alegria. Houve grande regozijo ali no céu e na terra, dizendo que ele era digno. João deve ter se sentido, irmão, como se tivesse perdido
em algum lugar e não havia esperança, e quando você estava para dar o seu último suspiro, Deus abriu uma porta, o resgate chega. Aquilo é um alívio para você. Eu já passei há um tempo atrás, me assaltaram, me colocaram dentro de um porta-malas. Irmão, e o desespero que te dá aquilo? Você só se sente aliviado quando você está livre, liberto. E você se alegra depois daquilo. Mas na hora é desespero, é choro. Você não sabe o que vai acontecer. João não tinha visto esperança para a humanidade. Agora, como foi dito ali, esse livro de Apocalipse, ele é o livro da revelação de Jesus Cristo. Inclusive no capítulo 1 desse livro, o próprio João vem e fala que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e notificou a João, seu servo. Foi o próprio Jesus que trouxe isto para João, através da revelação. Foi o Cordeiro que trouxe isso, mas João mesmo não pôde falar. Tinha que ver, o profeta também fala, o sétimo anjo, o sétimo mensageiro. A comissão dele era revelar os mistérios. No capítulo 18, diz assim: mas agora, aqueles 3 primeiros livros são as 7 eras da igreja. Eu não lembro se eu li isso aqui na quinta. Então verificamos que no capítulo 4 de Apocalipse, João é arrebatado. Você nota que primeiro se fala das 7 eras da igreja. Passa a primeira igreja, cada igreja da Ásia representava uma era. E logo em seguida, no 4º capítulo, João é arrebatado. Levado ao céu, representando a noiva que será arrebatada. No capítulo 4 da Apocalipse, João é arrebatado. Estão vendo? As denominações colocam a igreja, a noiva, como passando pela tribulação. Mas nós, através da revelação, entendemos isto, que a noiva não passará pela tribulação. Depois das eras, ela é arrebatada. Lembre-se, Deus tem algo melhor para a noiva. A igreja passa pela tribulação, mas a noiva não. Irmão, quem é este Cordeiro? A Bíblia diz ali que o São João João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é Jesus, que foi herdeiro. Se você pegar na genealogia de Jesus, lá em São Lucas, você vai ver que começa a falar que Jesus veio de José, e vai seguindo, e aí quando você fala no capítulo 5 ali que a raiz de Davi, você vai ver que na genealogia, em São Lucas ali, você vai ver que fala que Jesus veio de Davi, e vai voltando, até dar em Enoque, e de repente fala de Sete veio de Adão, e Adão de Deus. Esta é a genealogia de Jesus. Eu marquei aqui, São Lucas 3, verso 23. Se você for lá, e no final fala, e Adão de Deus. E Jesus vem e fala: vim de Deus e volto para Deus. Ele tinha que ser o herdeiro. Para poder abrir esse testamento, tinha que ser apenas o herdeiro. E foi Jesus que pôde abrir isto para nós. Agora, não é muito prometido a essa igreja gentia, a noiva. Agora eu quero que tenham em mente
há uma igreja e uma noiva. A noiva é reservado algo melhor. Enquanto outros vêm e falam, olha, a igreja passará pela tribulação. Eles não viram o arrebatamento aqui no capítulo 4 de Apocalipse. Eles não conseguem ver. Nós, através da mensagem que nos foi dada, sabemos que a noiva virá com Jesus ali em Apocalipse capítulo 19. A igreja, as denominações, a igreja, elas conseguem apenas ver o cavaleiro branco como se fosse Jesus. Aqui de Apocalipse capítulo 6, verso 2, eles vêm e falam que é Jesus. Nós conseguimos entender através da revelação que esse não é Jesus, é um impostor, apesar de parecer, mas nem tudo que parece é. O profeta vem e mostra, isso aqui é um blefe. Ele diz que foi lhe dado um arco, mas veja que o arco não tem flecha. Mas em Apocalipse capítulo 19, Jesus vai vir em cima de um cavalo branco, mas de sua boca sai uma espada, e essa é a palavra de Deus. Você consegue enxergar aqui, o mundo não consegue enxergar Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 19, eles enxergam Jesus em Apocalipse capítulo 6, verso 2. Mas você sabe que esse aqui é Satanás. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, morte, é tudo o mesmo personagem, apenas trocando de máscara. É Satanás ali. Assim como o leão, o cordeiro de Deus, é tudo Jesus Cristo, que tem provido esse caminho para nós. Sempre tem de fazer as coisas se enquadrar em 3, 4. 4 é errado, o profeta fala. Em 3, 7, 10, 12, 20, 24, 40 e 50. Esses números são inteiros. A Bíblia Deus faz a mensagem, suas mensagens, se enquadrar em numerais da Bíblia, nesses números. E se você pegar algo que fuja de um desses números, melhor tomar cuidado. Não vai dar o resultado certo na coisa seguinte. Tem de trazê-lo de volta aqui até onde se iniciou. O irmão veio, creio que ele está aqui. Estávamos conversando outro dia acerca de pessoas que estão se desviando. Parece o quadro que nós estamos vivendo hoje. É como atirar num alvo. Se essa arma está perfeitamente ajustada, perfeitamente apontada e calibrada, tente atingir o alvo, e a não ser que esse cano se mova ou entorte, ou a vibração o tire de posição, e onde quer que mova ou entorte, ou quer que o sopro do vento, onde quer que comece errado, há somente uma maneira de fazê-lo, é voltar para onde se desviou e começar novamente. Se for para atingir o alvo, se não for assim, ora, simplesmente não atinge o alvo. A maneira de acertar as coisas é começar certo. O profeta vem e diz, então se as coisas estão erradas, vamos voltar aonde começou. Não adianta querer remediar a metade do caminho, mas tem que voltar atrás e começar certo. A obra começa certa lá na fundação. Se sair fora do esquadro, parece que as coisas estão indo bem, mas lá na cobertura, o telhado vai sair torto, no acabamento do piso vai ter o recorte, vai aparecer as frestas, você vai ver que as coisas não se enquadram, porque começou errado. Agora a obra de Deus aqui, ela começou certo. Ele diz que Ele começou a boa obra e Ele aperfeiçoou
abençoaria esta obra. Não tem como começar errado. Mas se está errado, vamos ver aonde foi desviado. Mas qual que é a solução? Voltar atrás. Irmão, entenda isso. Essa mensagem que nós pregamos, ela dá direito ao arrependimento. Todo mundo é passível de errar. E essa mensagem te dá o direito ao arrependimento. Mas temos que ser honestos. Fazendo o quê? Voltar atrás e falar: eu errei. E vamos acertar. Se nós não formos honestos, se nós não reconhecermos, então a coisa nunca vai dar certo. Vai ficar aquela coisa meio esquisita. Como se não tivéssemos feito nada. Isso não está certo. Vamos voltar aonde errou e começar novamente. Lá no Éden, quando as coisas saíram erradas, ali é onde, quando Adão perdeu o direito de propriedade, Deus desceu ali e disse: eu vou começar tudo de novo. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não. Deus desceu ali e disse: vou começar tudo de novo. Vamos acertar as coisas. E o cordeiro ali, a pele, já começou a cobertura correta ali. Adão estava com a sua cobertura de folha de figueira. Deus foi lá e matou um cordeiro. Vestiu ele com pele de cordeiro, representando aquele que viria, aquele que abriu o selo aqui para nós. E havendo o cordeiro aberto, um dos céus, quem abriu o selo para nós foi o cordeiro. O cordeiro de Deus. Você está aqui. Quem abriu esse caminho para nós, para estarmos aqui, foi o cordeiro de Deus. Ele se tornou um parente redentor. Você sabe que a lei do parentesco é esta: quando se tem uma herança, você não pode vender a sua herança para outra pessoa sem primeiro oferecer aos parentes que tem aquele direito. Vocês são de 3 irmãos, a tua parte você não pode vender ela primeiro sem antes oferecer ao irmão mais próximo. Tem que passar por ele primeiro. Ele tem a preferência na compra. Então a única forma de um homem ser resgatado ali era ser através de um parente redentor. A única forma desse testamento ser aberto, o parente tinha que redimir aquilo. Então Deus se fez carne. A Bíblia diz: e habitou entre nós. João olhou ali e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se fez a nossa imagem. Então ele pôde abrir o livro novamente e nos redimir. E nós se tornamos cordeiros de Deus por Jesus Cristo. E é assim, quando se estuda a Escritura, eu creio, se verificamos que começamos algo aqui e não dá o resultado, certo? Você vê que não é isso. Se nós cometemos um erro em algum lugar, você tem que voltar. Você nunca vai conseguir avaliar isso com sua mente, simplesmente não é. Acabamos de verificar pelas Escrituras que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem jamais houve, nem nunca haverá que possa fazê-lo. Somente o Cordeiro pode fazê-lo. Assim, exclamações de seminário, o que quer que seja, simplesmente nada, está vendo, necessita-se do Cordeiro para revelar isto, simplesmente isso, e assim confiamos que Ele nos ajudará. Não é o ensinamento adventista, não é o ensinamento teológico, mas é o Cordeiro de Deus. João arrebatado no capítulo 4 para ver coisas que eram, que são e que hão de vir. Mas a igreja termina no capítulo 4 e Cristo levanta a igreja arrebatada nos ares.
a encontrá-lo e não aparece novamente até o capítulo 19, quando ele retorna como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com a igreja. E agora eu espero que algum dia possamos concluir tudo isso, talvez antes que ele venha. Caso contrário, entenderemos isso de uma forma ou de outra. Assim não importa. Ele disse: se você não entender aqui, não dá tempo de nós concluir, não tem problema. Se Jesus vier antes, nós entenderemos lá. Mas entenda, Jesus Cristo virá com a sua igreja. Tem pessoas, aquele lá que todo olho verá, não é para nós viremos com ele. Tem pessoas que creem que Cristo, que a igreja passará pela tribulação, a noiva passará pela tribulação, e a vinda de Jesus para nós será essa. Não, nós viremos com ele. Há uma vinda secreta primeiro, que as virgens prudentes desfrutarão isso. E eu disse isso aqui, eu disse lá, cuidado, a hora que nós estamos vivendo é tenebrosa. Se você pegar, João era o precursor de Jesus Cristo. Alguns estavam com o precursor e não conheceram o precursor. E alguns estavam com o precursado e não conheceram o precursor. Ao ponto de que em Atos capítulo 19, Paulo encontrou alguns discípulos de João e disse: recebeste vós o Espírito Santo desde que cresce? Ele disse: nós nem sabíamos que havia o Espírito Santo. Ele disse: em que sois batizados? No batismo de João. Olha, João estava preparando o caminho para Jesus Cristo. Os discípulos de João não tinham visto, conhecendo Jesus. E alguns estavam com Jesus, não conheceram João. Não era necessário que Elias viesse primeiro. De verdade, nos diz que Elias já veio e vós não conheceis. Mas, irmão, essa primeira parte, o precursor desta era, você já conheceu. Agora, cuidado para não passar pelo precursor. Porque lá, os discípulos teve tempo, mas para nós não teremos tempo para isso. A hora de nos colocar de pé, nos posicionar é agora. Agora, neste capítulo 5, a abertura desses selos, agora, o livro selado com 7 selos. Primeiro queremos ler o primeiro selo. Na noite passada, eu vou encerrar aqui, para fazermos uma revisão, verificamos que quando João olhou, viu que aquele livro ainda nas mãos do dono original, Deus. Lembra-se de como ele foi perdido por Adão? Ele abriu mão do livro da vida em troca de conhecimento de Satanás e perdeu sua herança, perdeu tudo e não havia como ter redenção. Então Deus, feito a semelhança do homem, desceu e se tornou um redentor para nós, para nos redimir. E agora verificamos que em dias passados essas coisas que eram misteriosas havia de ser aberta para nós nos últimos dias. Agora também verificamos nisto que tão logo que João ouviu este anúncio para o parente redentor se apresentar e fazer suas reivindicações, não havia ninguém que pudesse fazer as suas reivindicações. Não havia ninguém que pudesse fazer, ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, ninguém era digno sequer de olhar para o livro. Pense só nisso, ninguém era digno sequer de olhar para o livro. Pense só nisso. Nenhuma pessoa de modo algum digna sequer de olhar para ele. E João simplesmente começou a chorar. Ele sabia que não havia possibilidade de haver redenção, então tudo havia falhado. É como se tivesse uma sentença de morte, uma prisão, uma sentença de morte esperando para ser executado. Não havia esperança.
Mas rapidamente veio o seu choro parando. Rapidamente, porque foi anunciado por um dos 4 animais, ou pelos anciões, melhor dizendo, um dos anciãos dizendo: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, aleluia, prevaleceu. Em outras palavras, venceu e conquistou. João, voltando, viu que saía um cordeiro. O leão venceu, mas quando ele olhou, era um cordeiro de Deus. E Jesus, sendo o cordeiro de Deus, ele disse: não tem mais, aleluia, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Vou voltando. Viu, saiu. Ele deve ter estado ensanguentado e cortado. Ele tinha sido morto. Disse que um cordeiro que tinha sido morto, e naturalmente ele estava ensanguentado. Se você tivesse cortado o cordeiro e matado de maneira que aquele cordeiro foi, de qualquer maneira, ele foi todo cortado em uma cruz, lanças do lado e cravo nas mãos e nos pés e espinho na fronte. Ele estava numa condição terrível, horrível, e o cordeiro veio e foi até aquele que estava sentado no trono, que tinha o título completo de propriedade de redenção, e o cordeiro foi e tomou o livro da mão do que estava sentado no trono, e foi tomado e abriu os selos e abriu o livro. E o profeta vem e fala: então, quando isso aconteceu, verificamos que deve ter havido alguma coisa grande que aconteceu no céu. Apocalipse capítulo 5. Porque os anciões e os 24 anciãos e os animais e tudo no céu começou a clamar: digno. E aqui vieram os anjos e derramaram a taça de orações dos santos, e os santos debaixo do altar clamaram: digno és tu, ó Cordeiro, porque nos redimiste e agora nos fizeste reis e sacerdotes. Que posição! Fomos colocados em lugares celestiais. Mas ele fizesse reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra, herdeiro de todas as coisas. Para você reinar sobre isso aqui, você tem que ser herdeiro. O livro é aberto para você porque você é herdeiro. Ele só podia ser aberto diante daquele que tem direito à herança. Jesus veio, abriu o livro, e você sendo herdeiro, filho de Deus, você também recebeu essa revelação. Amém. Eu disse isso pela manhã. Talvez você não tenha dinheiro nem para pagar o aluguel de amanhã, mas é herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas. Mas quem é que fez isso? Se tornou digno. O Cordeiro de Deus abriu o livro. Graças a Deus por isso. Ele não só abriu o livro, ele não só abriu, mas ele deu um mensageiro para você nesta era. A mensagem do precursor caiu na sua mão, bateu na tua porta, por predestinação. Ele preparou o caminho, não deixou oculto essas coisas. Amém. Graças a Deus. Enquanto o mundo olha que é Jesus, saiu vitorioso, e o profeta vem e fala assim: olha, eu estava para pregar isso, mas por volta do meio-dia, o Espírito Santo entrou no quarto e abriu o livro para mim. Graças a Deus por isso. Os eleitos não serão enganados. Não, esse aqui, o cavaleiro branco é Satanás, o cavaleiro vermelho é Satanás, o cavaleiro preto é Satanás, o cavaleiro amarelo morte é Satanás. Jesus está em Apocalipse capítulo 19. Oh Deus
maravilhoso e não nos deixa ser enganados. E João, quando viu isso, ele disse: tudo no céu, tudo debaixo da terra, tudo ouviu dizendo amém, ações de graça e honra. E ele realmente estava se regozijando muito, e porque o cordeiro era digno. Ele viu: eu não vou mais ser morto, há esperança para mim, recebi a minha segunda chance. E agora o cordeiro está em pé. Agora, esta noite, quando entramos nesse capítulo 6, ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo. Hoje certamente teria, e espero que as pessoas sejam espirituais, eu teria cometido um horrível engano enquanto isso, se não tivesse sido por volta do meio-dia hoje, quando o Espírito Santo entrou na sala e me corrigiu quanto a uma coisa que eu estava anotando. Amém? O Espírito, nós pregamos o Espírito da verdade. Eu preguei umas 4, 5 vezes. Esse mesmo Espírito entrou a mim e trouxe a verdade. Graças a Deus, você não pode ser enganado. Aleluia. O diabo ele pode tentar te enganar, mas você não pode ser enganado, porque você é herdeiro. Os filhos de Deus, eles conhecem a verdade. Chega uma hora que Deus abre isso, revela isso, e fica tranquilo com isso, fica firme. Irmão, João se alegrou, os céus se alegraram, os anjos se alegraram, os anciões se alegraram, os patriarcas, os apóstolos se alegraram diante disto que foi aberto. E nós devemos ser o povinho mais feliz desta cidade, o povinho mais feliz desse lugar, porque o Cordeiro abriu o livro. Não foi para o mundo, foi para você, foi para nós. Não adianta nós queremos dar o que não é deles, e assim como não adianta nós querer o que é deles. Deus deu isso para nós. Paulo diz que não é para quem corre, não é para quem quer, mas é para quem Deus se compadece. Seja agradecido por isto, pois Ele tem se compadecido por nós. Nós vamos, tem muita coisa grande aqui. O profeta ele vai caminhando, mas cada parágrafo dessa mensagem, a coisa vai se abrindo para nós. E há muitas coisas que você pode ir entrando e vendo. Então é um estudo muito gostoso. Eu falo para você, desafio você, vai lá e roda a fita. Você vai ver como que Deus entrou naquele culto. Não estava um culto monótono, porque aquilo, as pessoas estavam com sede, estavam ansiosas. E quando o profeta começa a falar, o reino começou a cair diante da igreja, porque eles sabiam que algo diferente tinha vindo a ele. Você está entendendo? Às vezes não damos valor para aquilo que nós temos em nossas mãos, mas graças a Deus por tudo. Vamos nos colocar de pé e vamos orar um pouco. Aqueles que podem ficar de pé, né? Senhor, que alegria em saber que Tu é digno, e o Senhor tem nos confortado e tem nos dado o direito de ouvir estas coisas. Mas como foi dito aqui no capítulo 1, Pai, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Pai, eu creio que aqui é um povo bem-aventurado, porque tem lido, tem ouvido, tem guardado isso, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que isso possa ser selado. O selo é um lacre, Pai. Ele não pode ser rompido.
Diferentemente dos selos aqui que humano que pode ser rompido, este selo que é o Espírito Santo na vida de cada crente, ele não pode ser rompido. Quando o crente é batizado na alma, Pai, ó Senhor, aquilo está protegido. Como o Senhor fechou ali a arca de Noé, ninguém podia sair, ninguém podia entrar. O Senhor tem selado o coração dos teus filhos para esta hora. Deus eterno, que cada um possa sair daqui sabendo: o Cordeiro de Deus proveu todas as coisas para nós nesta noite. E em nome de Jesus Cristo, cada um possa ser curado, possa ser libertado e possa receber aquilo que precisa, seja a necessidade que for. Os seus filhos são necessitados, mas o Senhor é aquele que supre as necessidades dos seus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, sela isso em teus filhos nesta noite e nos ajude e nos abençoe. Amém. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Aleluia. Abençoe o outro e até o próximo culto, se Deus nos permitir. Amém.